querido amigo, querida amiga da Casa de Caridade Inácio Daniel. Hoje nós vamos dar início a um estudo sobre o que é o Espiritismo? Não, um estudo da obra, o que é o Espiritismo. Existe uma diferença. Quando nós estudamos o que é o Espiritismo, geralmente nós vamos encontrar na internet palestras, estudos bem amplos. O nosso objetivo aqui é estudar esta obra de Allan Kardec. Durante esses nossos 5 encontros, nós vamos estar estudando passo a passo essa obra. Então, esse nosso encontro será uma espécie de resenha literária. Nessa resenha literária, nós desejamos sobrevoar a obra, conhecer um pouco de Allan Kardec, porque Allan Kardec é a fonte do Espiritismo. Então, convido vocês a estar conosco nesses próximos 5 encontros, deixando claro que esses nossos estudos é para aquelas pessoas, tanto que já leram a obra e desejam revisitá-la, como aquelas pessoas que ainda não leram e, com certeza, após os nossos encontros, vão ficar estimuladas a ler, mas também aquelas pessoas que querem ler simultaneamente com os nossos encontros. Então, a pessoa pode assistir o encontro e ler a obra, ou vice-versa. Nós convidamos vocês, aqui desse lado, Flamarion Vidal, e lá, na técnica, os nossos irmãos Everton e Claudinho. Everton, roda a vinheta. Não tem vinheta. Nós vamos lembrar que os nossos estudos têm que ser com humor, o estudo tem que ser leve. Geralmente, a gente visualiza Allan Kardec de uma maneira sisuda, de uma maneira muito circunspecta, quando, na realidade, não era assim o mestre lionês. Então, nesses nossos encontros, é preciso, antes de mais nada, falar um pouco sobre o objeto do nosso estudo. Vejam que será essa leitura da obra feita por uma visão de um espírita. Não queremos aqui dizer que seja essa a leitura de todos os espíritas. E também não queremos aqui deixar de consignar que nós temos a nossa convicção espírita, para que não acreditemos que a nossa visão seja imparcial. É importante que todos vocês conheçam a obra, leiam para ter também as suas respectivas visões. E o nosso maior desafio vai ser beber somente dessa obra. Nós sabemos que o Espiritismo, cada vez ele se torna mais rico, com obras, por exemplo, de Chico Xavier, de Divaldo Franco. Nós não vamos beber, por assim dizer, dessa fonte. A nossa maior dificuldade é manter sempre nessa obra, porque o objetivo é mesmo divulgar Allan Kardec. Então, essa obra, O que é o Espiritismo, ela foi publicada em julho de 1859, já faz bastante tempo, não é? E por isso ela, inclusive, caiu em domínio público. Por conta desse domínio público, nós vamos identificar que existem muitas publicações com muitas traduções diferentes, e todas elas têm sido muito boas, são traduções recomendadas, né? Particularmente, nós vamos utilizar esta aqui, que foi publicada no Reformador de 1884 e que está disponibilizado gratuitamente no site da FEB, de onde é essa edição. Pois bem, essa edição aqui nós nos referimos, que é disponibilizada gratuitamente e que já caiu em domínio público, por isso que nós vamos utilizá-la, ela traz 2 pontos que nós achamos interessante. Primeiro é o pós-fácil. O que é o pós-fácil? O termo fácil está ligado ao latim feito. Pós-fácil é depois de feito. Então, são comentários da editora depois de feito. E nesses comentários dessa obra em que nós mostramos, tem informações ricas a respeito dessa obra. Na primeira edição, de julho de 1859, ela custava 60 centavos e continha 104 páginas. Mas, na terceira edição, agora em 1862, ela passou a custar 75 centavos de franco. Mas não foi por causa da inflação em França, não. Foi porque a obra aumentou. Saiu de 104 páginas para 140. E o carinho de Allan Kardec por essa obra era tão grande que ele continuava atualizando. E na sexta edição, agora de 1865, essa obra passou a custar 1 franco, porque ela foi ampliada para 182 páginas. Olha que interessante, não é? Então mostra que Allan Kardec, mesmo enquanto estava publicando outras obras, enquanto publicava a Revista Espírita, ele retornava para atualizar essa obra, o que é o Espiritismo, porque para ele essa era a obra introdutória para todo aquele que buscasse conhecer a respeito do Espiritismo. Então, é interessante a gente perceber que a obra, o que é o Espiritismo, tinha um subtítulo.
E em cada uma dessas edições, a que nos referimos, o subtítulo foi modificado. Everton, põe para a gente no segundo slide, por favor, e nós vamos identificar essa alteração do subtítulo. Então, a obra é O que é o Espiritismo. Na primeira edição, o subtítulo era Introdução ao Conhecimento do Mundo Invisível ou dos Espíritos, contendo os princípios fundamentais da doutrina espírita e a resposta a quaisquer objeções prejudiciais. Na terceira edição, de 1862, passou a ter o subtítulo Guia do Observador Novato nas Manifestações dos Espíritos, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita. E na edição de 1865, ele trouxe uma mescla. Mostra, então, que Allan Kardec não ficou satisfeito com o subtítulo da primeira edição, modificou na terceira edição e chegou àquilo que ele entendeu ideal na sexta edição, com o subtítulo Introdução ao Conhecimento do Mundo Invisível pelas Manifestações dos Espíritos, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita e a resposta às principais objeções. Interessante, não é? Mostra como que Allan Kardec vinha trabalhando essa obra e nós vamos explicar por que ele trabalhava essa obra. Mas gostaríamos de trazer aqui um pouco da biografia de Allan Kardec. Para entendermos esse livro, é preciso compreendermos um pouco do seu autor. Nesse volume que nós mostramos, consta uma biografia de Henri Salce, que foi contemporâneo de Allan Kardec. Mas nós vamos encontrar a biografia dele em vários locais. Foi às 19 horas que nasceu, no dia 3 de outubro de 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivail, em Lyon, na França. Era filho de uma família muito intelectual. Eram advogados, magistrados, professores. E, nesse ambiente, cresceu Allan Kardec. Um ambiente de muito estudo, de muita leitura, em que a intelectualidade fazia parte da sua rotina. E ele foi estudar no Instituto de Yverdun. Era um instituto de Pestalozzi, muito conhecido, muito famoso mundialmente. O fato é que o Rivail, como ficaria conhecido, era uma criança excepcionalmente inteligente. Possuía muito conhecimento, um cabedal e uma dedicação aos estudos muito grande, de maneira que logo se destacou. O próprio Pestalozzi, identificando que aquele aluno era mesmo diferenciado, convidou-o para ministrar aulas no seu próprio instituto. De aluno, Rivail virou professor e, por conta da sua dedicação, se tornou diretor da escola, naqueles momentos em que Pestalozzi saía para outros países para fundar institutos semelhantes a pedido dos governos. Então, Pestalozzi recebia o convite e deixava o professor Rivail para cuidar do seu instituto. E Rivail era mesmo uma pessoa muito superior à média. Ele era bacharel em letras, bacharel em ciências, tinha doutorado em medicina, conhecia a fundo o francês, o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e ainda era fluente em holandês. Não dá para competir, não é? Allan Kardec, professor Rivail, por conta disso, dessa inteligência, não digo sobrenatural, mas sobrecomum, além do comum, ele acabou, então, criando o seu próprio instituto, semelhante ao Instituto de Pestalozzi, mas agora em Paris. Narram os seus historiadores que ele era um rapaz alto e belo, de maneiras distintas, bom e obsequioso. Conheceu Madame Amélie Baudet, 9 anos mais velho do que ele, se apaixonaram e se casaram. Mas o sócio do professor Rivail no instituto, ele era dado às apostas. E no jogo acabou perdendo muito dinheiro, o que fez com que o instituto fosse à falência. Diante dessa ruína, Allan Kardec, ainda professor Rivail, acabou tendo que se dedicar a trabalhar na condição de contador. E como contador, ele adquiria o dinheiro para o seu sustento, mas no período noturno ele escrevia gramáticas, livros de aritmética, livros de estudos pedagógicos que até hoje são muito conhecidos para quem atua nessa área, traduzia obras inglesas e alemãs e preparava cursos. Mas a caridade era algo natural em Allan Kardec. Por isso, nessa condição, ele ministrava cursos gratuitos em sua casa, de química, de física, de anatomia, de astronomia, de anatomia comparada. Então, ele era realmente uma pessoa muito conhecida pelo seu intelecto, pelo seu raciocínio, pelo seu olhar científico.
Era membro de várias sociedades acadêmicas e, assim, era respeitado e conhecido antes mesmo de ser imortalizado como Allan Kardec. No ano de 1854, Allan Kardec encontrou o Sr. Fortier. E o Sr. Fortier estava narrando a respeito de algo que estava sendo muito comum, fenômenos mediúnicos em que as mesas se movimentavam. Isso chamava a atenção das pessoas e era algo que muitas pessoas saíam e se divertiam nessas reuniões mediúnicas. O Sr. Fortier procurou Allan Kardec e disse que ele, na condição de magnetizador, e Allan Kardec também estudava o magnetismo, que as mesas se movimentavam por conta do magnetismo. E veja só que coisa, elas inclusive respondiam a perguntas. Kardec, na condição de cientista, lógico que ele desconfiou. Disse ao Sr. Fortier, olha, que as mesas possam girar por conta do magnetismo, eu até compreendo. Agora que venha a responder perguntas, isso não é crível. Enquanto não me informarem que as mesas possuem cérebros, essa história para mim é uma história de fazer pessoas dormirem em pé. E no ano seguinte, no início de 1855, Allan Kardec encontrou o Sr. Carlotti. O Sr. Carlotti veio trazer algo que para Allan Kardec já parecia lógico. Porque o que fazia com que as mesas respondessem às perguntas não era o magnetismo, mas era a influência de espíritos, as inteligências daquelas pessoas que haviam desencarnado. Mas Carlotti falou de maneira tão empolgada, tão enérgico, que Allan Kardec desconfiou. É como se falasse assim, Kardec, Kardecinho, Kardecão, você precisa ver o que está acontecendo. E ele era um cientista, não se empolgava, porque tudo ele levava sempre para o lado da razão. E achava que, de alguma forma, a empolgação de Carlotti pudesse ter afetado o seu bom senso, o seu raciocínio. Mas foi no mês de maio de 1855 que Allan Kardec encontrou o Sr. Pathier. O Sr. Pathier era um alto funcionário público, um homem isento de entusiasmo, um homem muito calmo, muito instruído, e que confirmou que realmente havia influência espiritual nas respostas às perguntas feitas às mesas que giravam. E convidou Allan Kardec a visitar uma dessas reuniões mediúnicas na casa de Senhora Planmaison. Nessas visitas foi que Allan Kardec, depois de mais de um ano de estudo, entendeu, compreendeu e chegou à convicção da existência de espíritos nessas movimentações das mesas que giravam. Quando ele fez esses estudos, houve uma informação de que em uma reencarnação anterior, aliás, bem anterior, narram os historiadores que provavelmente no ano 100 a.C., o professor Rivaio havia sido um sacerdote celta, um druida, em que possuía o nome Allan Kardec. Por conta disso, Allan Kardec assumiu, então, esse pseudônimo para os seus estudos, porque ele iria escrever as obras e não queria que houvesse algum tipo de confusão em relação às obras em que ele assinava como professor Rivaio. As pessoas procuravam o professor Rivaio para tratar daquele conhecimento epistemológico. E ele queria deixar claro, de uma maneira bem tranquila, que essas obras não tinham o mesmo objeto que tinha aqueles estudos que ele fazia entre espíritas e os estudos do conhecimento comum. Bom, então, vejam que interessante, no nosso próximo slide, vou pedir para o Everton colocar o slide número 3, em que Allan Kardec fala um pouco da sua proximidade com a doutrina dos espíritos, com as informações espirituais. Narra assim Allan Kardec. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau de seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. E aí no próximo slide, no slide 4, ele continua. Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível ambiente.
já era um ponto capital, um imenso franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. E no slide número 5, o segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Cedo, observei que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma fase desse mundo, exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa e nenhum deles podendo individualmente ensinar-nos tudo. Que interessante, não é? Veja a responsabilidade de Allan Kardec. E isso o difere de muitos dos outros pesquisadores da época, que observavam um médium ou a comunicação de um espírito. Allan Kardec fazia questão de trazer esse olhar científico e, por isso, precisava de muitas amostras. Então, ele chegava a essa conclusão, como foi lido aí nesse trecho, em que ele demonstra que precisava ouvir diversos espíritos, não apenas um, como se faz quando se quer conhecer uma cidade. Se nós indagarmos apenas a um habitante de uma cidade como ela é, o habitante só vai dar o seu olhar, só vai dar a sua visualização, né? Quando se interroga a respeito de uma cidade para uma pessoa da classe alta dessa cidade, da classe baixa, do setor de comércio, do setor de indústria, da área de turismo, então a gente começa a ter uma visualização melhor dessa cidade. E isso foi o que Allan Kardec fez. Ele jamais observou apenas um espírito, mas tinha essa ideia de trazer o máximo de amostras, porque o seu olhar era científico. Ainda quando a gente falava a respeito, para quem quiser conhecer um pouquinho mais de Allan Kardec, as pessoas ainda têm aquela ideia de que Allan Kardec fosse uma pessoa rígida, uma pessoa muito circunspecta. Eu gostaria de ler e recomendar essa obra, Allan Kardec, o Educador e o Codificador. É uma obra de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, de 2 volumes. E olha que interessante, eu gostaria de ler aqui para a gente compreender um pouquinho mais sobre a personalidade de Allan Kardec. Revelações feitas por Pierre Gaëtan Lemarry, que era contemporâneo de Allan Kardec e o substituiu na Revista Espírita. Dizia-lhe o seguinte, e dizia a seguir que o mestre se levantava às 4h30 da manhã, em qualquer estação, para poder dar conta dos seus muitos e variados trabalhos diários. Frequentemente, o mestre, se refere a Allan Kardec, vinha vê-lo e na casa de Lemarry se distraía a contar anedotas de alto nível, as quais não faltavam ditos gauleses. Aos domingos, escrevia ainda Lemarry, sobretudo nos últimos dias de sua vida, convidava amigos para jantar em sua vila Seguir. Então, o grave filósofo, depois de haver debatido os pontos mais difíceis e mais controvertidos da doutrina, mostrava-se expansivo, espalhando bom humor em todas as oportunidades. Tinha aptidão pessoal para fazê-lo de modo digno e com sobriedade, aí misturando uma dose particular de afetuosa bonomia. E o senhor Lemarry, mais adiante, revelava para os discípulos que o ignoravam quantas vezes soubemos de pessoas em provação que encontraram junto dele o socorro moral, e não raro o socorro material. A respeito dessas coisas, ele não dizia uma palavra, ocultando no esquecimento suas boas obras. Olha que fantástico, não é? Então, Allan Kardec era uma pessoa que contava piadas, que se divertia com os amigos, muito diferente daquela imagem que a gente tem construído dele. Era uma pessoa simpática, que praticava a caridade, e nós precisamos conhecer um pouco mais do mestre lyonês. Para quem quiser um estudo mais aprofundado, recomendamos essa obra. Para quem busca algo, uma mídia cinematográfica, tem uma obra baseada no livro de Souto-Maior, Marcel Souto-Maior, que chama Allan Kardec, a história por trás do nome. Eu não trouxe aqui porque nem existe mais DVD, né? Nós estamos na fase do streaming. Aqui só o Everton e o Cláudio que conhecem DVD. Eu sou da época do streaming. Então, vamos continuando. Agora entrando propriamente na obra. Everton, põe para a gente no slide 6. Vocês vão ver aí o slide 6, que é o sumário, é o esqueleto da obra, não é? Nesse esqueleto da obra, a gente vai poder enxergar o que nós vamos estudar. Tem aqui o preâmbulo, que vai fazer parte desse nosso encontro. O capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, é dividido em 3 diálogos. O primeiro diálogo é com o crítico. O segundo diálogo é com o cético. O terceiro diálogo com o padre.
O capítulo 2, noções elementares do Espiritismo. E o capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina. Hoje nós vamos trabalhar não só essas apresentações, a biografia, mas vamos ficar no preâmbulo e no primeiro diálogo crítico. No nosso segundo encontro trataremos do diálogo com o cético, no terceiro encontro com o padre, no quarto encontro o capítulo 2, noções elementares de Espiritismo, e no capítulo 3, a solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Lembrando que, nesse capítulo 2, trata-se aqui de um resumo de O Livro dos Médiuns, e no capítulo 3 é uma espécie de resumo de O Livro dos Espíritos. Vamos voltando aqui, então, para as nossas considerações. Vamos ao preâmbulo. Primeiro, o que é preâmbulo, Flamário? Que nome estranho. Não se preocupe. A gente vai perceber que existem alguns nomezinhos que são menos comuns e a gente vai trabalhando sempre de maneira bem leve para que todo mundo compreenda. Preâmbulo. Pré vem de antes e âmbulo vem de andar. A gente não fala o ambulante, é aquele que anda, pois o preâmbulo é antes de andar pela obra. Antes de andar pela obra, a gente tem algumas considerações. E essas considerações foi que Allan Kardec fez a respeito da sua obra. Ele esclarece que a obra tinha 3 objetivos. O primeiro objetivo era destinado aos iniciantes, para aquelas pessoas que não tivessem tempo e tivessem dúvida se valia a pena se dedicar ao Espiritismo, ao estudo do Espiritismo. Então, por conta disso, ele dedica essa obra para que os iniciantes conheçam primeiro esse livro, tendo aquela visão básica do que é o Espiritismo, para ver se interessam em aprofundar o estudo. Lembra que naquela época não existia internet, então as pessoas saíam ouvindo falar do Espiritismo e iam bater na casa do professor Rivaio. Imagina se ele tivesse que explicar para todas as pessoas as noções básicas, elementares do Espiritismo. Então ele resolve publicar essa obra, para que primeiro as pessoas leiam isso, para depois venham procurá-lo para novas informações. E assim, o segundo objetivo é para ele mesmo, para que ele pudesse poupar tempo. Poupando tempo porque as suas obras ainda continuavam. Ele continuava publicando obras, estudos. A Revista Espírita, por exemplo, foi publicada até 1867, quando ele desencarnou. E mesmo desencarnando, o exemplar já do mês seguinte estava pronto. E, finalmente, o terceiro objetivo da obra é para os adeptos do Espiritismo. Porque, primeiro, fortalece os princípios básicos do Espiritismo e, em segundo, fornece para os espíritas aquelas questões mais importantes para, muitas vezes, apontar para aquelas pessoas que possuam dúvidas. Nós vamos perceber que essa obra ela é muito atual. Muito das críticas que se fazem hoje, mais de 150 anos depois, não é? Estão aqui tratadas por Allan Kardec e refutadas com muita clareza. Por isso a importância de nós conhecermos essa obra. Quando a gente vai tratar ali do diálogo, quando Allan Kardec, então, a gente viu que no primeiro capítulo ele aborda diálogos. Esses diálogos, eles têm uma razão de ser. Allan Kardec era um pedagogo e, por ser pedagogo, ele sabia das formas mais aprazíveis de se conhecer, de se aprender. Então, por isso que ele faz, por exemplo, o Livro dos Espíritos em forma de perguntas e respostas, porque era mais didático. Uma outra forma didática de ensino era o método de Platão, por meio de diálogos. Então, nesses diálogos que nós vamos verificar nos próximos encontros, eles têm uma característica de que eles não existiram verdadeiramente. Então, quando nós estudarmos, por exemplo, o padre, alguém pode perguntar, e quem foi esse padre com quem Allan Kardec conversou? Não, ele não conversou com um padre específico, ele conversou com vários padres, ele conversou com vários religiosos, e ele classificou aqueles questionamentos religiosos em forma de diálogo com um padre. Aquelas pessoas que vinham atacar o Espiritismo, ele organizou todos esses argumentos e suas respostas e o fez de maneira didática, em forma de diálogos em O Crítico, ok? Então, assim, nós vamos identificando que no preâmbulo ele dá uma definição de o que é o Espiritismo. Emerton, você bota para a gente no slide número 7? Olha só, pessoal, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.
Muito interessante, né? A capacidade de Allan Kardec de ser conciso, de trazer esse olhar dessa ciência tão ampla em um conceito breve, mas sem perder a essência do que seja o Espiritismo. Pois assim, nós vamos entrar, então, nesse primeiro diálogo, né? O diálogo do crítico. Quando a gente estuda uma obra muito antiga, como é o caso, nós precisamos fazer uma digressão, um retorno ao passado para compreender alguns pontos, porque a sociedade modifica. E como a sociedade modifica, a língua modifica, o sentido da língua também modifica. Vejam que interessante. Quando a gente fala hoje sobre o crítico, fala uma pessoa é crítica, nos traz a ideia de uma pessoa que analisa, que avalia, que distingue o certo do errado, o verdadeiro do falso. Por isso que nós identificamos uma pessoa imparcial quando a gente fala pessoa é crítica de cinema, é crítico de arte, né? Mas existe também uma outra acepção da palavra crítico, como sendo aquela pessoa que deprecia, que censura. E é nesse sentido que era utilizado de maneira mais comum o termo crítico. Por isso que quando a gente for ler o crítico, a gente vai achar estranho, porque parece que o crítico é cético, é o que hoje a gente chama de cético, e o cético é o que a gente hoje chama de crítico. Então, vai ter essa diferença, mas para essa obra, quando a gente estiver lendo o crítico, é preciso entender que o crítico, naquele sentido de 1859, era aquela pessoa que atacava o Espiritismo. A primeira participação, primeira informação, né, que Allan Kardec traz nesse diálogo é o crítico solicitando, então, que se fosse permitido assistir uma ou duas experiências, porque o crítico estava certo de que o Espiritismo eram fenômenos imaginários. Meus amigos, agora a gente começa a ver a genialidade de Allan Kardec. Quando o crítico pede, então, para assistir uma ou duas experiências, porque ele está certo de que os fenômenos são imaginários, Allan Kardec responde que não quer ter a inteligência superior à do crítico e que aceita que o crítico imagine que ele, Allan Kardec, esteja iludido e não falemos mais nisso. É algo bem interessante porque a gente começa a aprender sobre Allan Kardec. Vejam que nas obras de Allan Kardec a gente aprende muito dos espíritos, mas aqui nessa obra a gente aprende Allan Kardec. Olha, que Allan Kardec não estava querendo convencê-lo, não. A pessoa disse para ele que já estava convencido e Allan Kardec disse, não, se você está convencido não tem problema não. Você pode continuar acreditando que você está certo e eu estou errado, e a gente não fala mais nisso. Uma lição de vida, não é? E aí, o crítico diz o seguinte, mas se você conseguisse me convencer, seria favorável à causa que você defende. E Allan Kardec esclarece, olha, eu, Allan Kardec, passei mais de 1 ano e meio fazendo experiências. Em primeiro lugar, uma ou duas visitas a uma reunião mediúnica não é suficiente. E segundo, as reuniões espíritas agora não estavam mais voltadas à diversão do público. Elas tinham um outro caráter. E aí o crítico vai fazer uma pergunta. Você não está querendo, então, fazer prosélitos? O que é prosélito? É um termozinho diferente, não é? O termo prosélitos significa adeptos. Adeptos de uma seita, de uma religião, de uma doutrina. Então, é como se o crítico perguntasse a Allan Kardec, você não está querendo fazer mais espíritas? Veja como é importante tentar mudar a minha forma de pensar, porque isso vai fazer mais espíritas. E aí, olha o que Allan Kardec diz, está no slide 8. Vamos ler o slide 8 juntos? V. Está vendo que tem um V? Esse V é porque, na obra, o V significa visitante. Como era essa conferência espírita, vinha o visitante, o crítico visitou Allan Kardec. Por isso que a gente vai verificar que tem um Vzinho quando é a respeito daquela pessoa que mantém o diálogo com Allan Kardec. Diz o visitante, não procurais, pois, fazer prosélitos? E Allan Kardec responde, para que buscarmos fazer prosélito, quando não o quereis ser? Não pretendo forçar convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-me e dão-me a honra de pedir-me esclarecimentos, folgo e cumpro um dever, respondendo-lhes no limite dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, porém, que, como vós, têm convicções arraigadas, não tento um passo para delas arredá-los. Atento a que é grande o número dos que se mostram bem dispostos para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que ou não estão. Olha que interessante, não é? Então,
como Allan Kardec disse que essa obra é voltada para os iniciantes, mas também voltado para os adeptos do Espiritismo, Allan Kardec ensina a todos nós espíritas para que não venhamos a arar solo infértil. Quando a pessoa identifica que aquela pessoa que nós estamos dialogando já tem a sua convicção formada, Allan Kardec não perdia tempo, porque identificava que existiam muitas pessoas buscando conhecer o Espiritismo. E assim, todos nós que queremos divulgar o Espiritismo, devemos ter esse cuidado de não querer forçar que ninguém venha a gostar do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina para aquelas pessoas que buscam o seu conhecimento, não é? Então, o crítico vai mais além. E ele diz: há mais interesse em convencer-me do que o supões. Olha que interessante, porque como eram diálogos que Allan Kardec travava, né, naturalmente com as pessoas, todas as pessoas que vinham criticar o Espiritismo e não encontravam resistência, elas ainda insistiam, né? E aí o crítico diz: tem mais interesse em me convencer do que supões. Prometes não se ofender com as minhas palavras? Esse momento aqui é muito interessante, porque é mais uma lição de Allan Kardec para as nossas vidas. Allan Kardec diz o seguinte: eu não me ofendo com palavras. Essa frase por si só já paga o livro. Porque hoje nós estamos ofendidos com tudo, tudo nos ofende. Às vezes a pessoa utiliza um termo menos feliz e a gente gosta de se ofender, porque não é politicamente correto, sem sequer analisar a intenção da pessoa, não é? Allan Kardec traz uma lição dizendo: não me ofendo por palavras. Se as vossas expressões saírem do limite da urbanidade, apenas concluireis que sois um homem mal educado. Então, uma postura estoica de Allan Kardec. Allan Kardec não se importava com as ofensas das pessoas, porque a crítica fala muito mais do crítico do que do objeto da crítica, não é? E ele diz ainda, porque já sabendo do que o crítico ia dizer, vós está acreditando, quando vem falar comigo assim, que eu sou um louco. E o crítico diz: não necessariamente seja um louco. O senhor pode estar enganado, porque eram algumas das críticas que existiam. Uma das críticas era de que os espíritas eram loucos, de que nada daquilo acontecia. Mas como existiam comprovações, várias testemunhas que compareciam a essas reuniões mediúnicas, logo depois deixou de ter essa teoria de que era loucura para dizer que os espíritas, eles não eram loucos, eles só se enganavam, era algo momentâneo, uma espécie de ilusão. E Allan Kardec, então, nos ensina: acreditas que é uma moda que durará pouco tempo, mas há de convir que merece exame. Primeiro que tem convertido milhares de pessoas. O Espiritismo estava já no seu boom, milhares de pessoas haviam se tornado já adeptos do Espiritismo. Segundo, que muitos dos sábios eram magistrados, professores, médicos, literatos, pessoas inteligentes. E esclarecia ainda Allan Kardec que o Espiritismo se propagava, como ainda se propaga, nas classes mais esclarecidas, que é o caso nas pesquisas, por exemplo, do IBGE, na atualidade, a gente percebe que os espíritas são ainda entre as pessoas mais esclarecidas, de maneira que não é algo, como se falava inicialmente, para pessoas que não tivessem cultura. Ao contrário, são pessoas que normalmente leem muito, estudam muito, onde o Espiritismo mais se desenvolve. E aí, o crítico, ou seja, aquela pessoa que veio para atacar o Espiritismo, diz o seguinte: confesso-vos que tenciono escrever um livro demonstrando ex professo. O que significa ex professo? Ex professo significa na condição de professor, catedrático, com conhecimento de causa. Então, tenciono, dizia o crítico, escrever um livro ex professo para dar um golpe no Espiritismo. E Allan Kardec diz o seguinte: aí o crítico antes fala assim: e eu deixaria de publicá-lo se ficasse convencido. Então vejam que o crítico ele insiste em assistir às experiências mediúnicas, né? Mas se coloca naquela condição de que realmente ele quer provar que o Espiritismo seria uma fraude, né? Um charlatanismo. E Allan Kardec diz o seguinte: eu desejo muito sucesso na sua publicação. Pode publicar, vai nos servir de prospecto essa sua obra, né? Então vejam que Allan Kardec tinha uma segurança, ele não tinha dúvidas, porque como nós falamos, ele era um homem de ciência que desenvolveu todas as técnicas científicas para chegar ao seu convencimento. Então ele estava muito seguro. E o crítico diz o seguinte: a opinião pública nada vos vale, porque ele achava estranho
dizer para Allan Kardec que iria atacar, e Allan Kardec muito seguro. E Allan Kardec explica: se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe é uma crítica severa, não é? Que possa fazer dele uma mentira. E acrescenta: todas as vezes, se você está querendo dizer, publicar um livro ex-professo, ou seja, na condição de um professor, você está me dizendo que você viu de tudo, que você leu de tudo, que você analisou e comparou tudo que existe, que durante anos você manteve uma vigília a respeito desse tema e que absolutamente nada você desprezou. Se você fez isso, você é um homem sério. Agora, se você não fez, a sua opinião não tem valor. Fantástico, não é? Porque quantas vezes nós vemos críticas de quem nunca viu, nunca leu um livro do Espiritismo e ainda hoje querem criticar o Espiritismo sem um conhecimento mínimo. E aí, o crítico diz o seguinte: é exatamente para isso que eu preciso ver participar dessas experiências, para que não fale de algo que não conheço. Então, Allan Kardec faz uma consideração também muito interessante, que ele diz o seguinte: para a gente poder julgar e compreender uma coisa, é preciso começar pela teoria. Imagine só, afirmava Kardec, se uma pessoa quisesse contrapor o sistema astronômico e chegasse em um observatório e dissesse aos trabalhadores de lá: eu preciso usar a luneta 1 ou 2 vezes porque eu quero atacar todo o sistema do qual eu desconheço. Então, não tem lógica, né? É preciso necessariamente, até para atacar, conhecer do que é a teoria. E aí o crítico, então, traz um outro olhar, não mais como ex-professo. Ele diz assim: mas um jornalista, por exemplo, ele não pode ter um olhar tão aprofundado, né? E Allan Kardec dá mais uma lição para todos nós. Responde assim: quando falta tempo para fazermos conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir uma obra de qualidade do que 10 ruins. Excelente, não é? A Kardec ensina para todos nós e muito. Aí, o crítico, então, vai trazer algumas das coisas que ele ouviu a respeito da sociedade naquela época. Uma delas, ele diz: vi mesas produzirem sons, vi médiuns escrevendo e diziam ser por influências de espíritos, porém eu estou convencido de que é charlatanismo. Olha como a obra é atual, porque ainda hoje a gente ouve essas críticas, né? E Allan Kardec faz uma pergunta: e quanto que você pagou para nessas reuniões? O crítico diz: não, eu não paguei nada. E Allan Kardec, então, fala: então, é um caso novo de charlatanismo que eu não conhecia, é o charlatão desinteressado. Todo charlatão, que hoje nós chamamos de estelionatário, né? Todo estelionatário, ele busca algum interesse. É a primeira vez que eu ouvi falar de um charlatão desinteressado. E ele vai mais além. Ele diz o seguinte: se, ainda que não fosse um charlatão, né? Se fosse alguma pessoa que quisesse, um gaiato é o termo que ele usa, se fosse um gaiato que quisesse se divertir, que ele fizesse isso sozinho, tudo bem. Mas as reuniões mediúnicas contavam com dezenas de pessoas. Será que eram dezenas de gaiatos? E vai mais além. Fazer uma vez para se divertir, vá lá. Agora, como explicar que essas pessoas façam isso por anos? E isso realmente faz com que as pessoas despertem para muitas críticas infundadas. Aí, o crítico, então, resolve tocar a respeito das mesas girantes. As mesas, dizia ele, não podem ter algum tipo de artifício, ou seja, não pode ter algum mecanismo que as façam girar. E Allan Kardec, com a sua postura sempre imparcial, diz o seguinte: se uma fraude for provada, eu vou reconhecer e não vou defender. Mas não se deve generalizar. Ou seja, não é porque existe, eventualmente, uma mesa preparada que todas as mesas sejam. Até porque não se conhece esse hábil artista que consiga fazer isso em todos os cantos do planeta, nos 5 continentes. Porque o que aconteceu foi que estavam tendo eventos desses nos 5 continentes. No Brasil, por exemplo, Ana Prado trazia com sua mediunidade de efeitos físicos eventos como esse. E Allan Kardec vai mais além. Não só não se conhece esse hábil artista que faz isso em todo o planeta, como não fica nenhum tipo de rastro, sem deixar nenhum tipo de sinal nas mesas. E essas mesas, para quem estuda mais detidamente as experiências, vai ver que as mesas não eram mesas levadas, eram mesas
usadas naturalmente. Então, se havia uma reunião em um determinado hotel, por exemplo, se escolhia naquela hora ali qualquer mesa. Quando era nas casas, as mesas que giravam eram as mesas que as pessoas costumavam comer, jantar, não é? E aí, então, o crítico traz uma outra questão que se falava a respeito de uma conclusão anterior. Teve um célebre médico que disse que as batidas, né, os ruídos, poderiam ser decorrentes do estalar de um músculo na perna, né? E aí, Allan Kardec diz, ora, se é então o estalar de um músculo da perna, então aquela sua alegação anterior de que a mesa era preparada, então já não dá. O que mostra que não existe, então, causa certa. As pessoas não estão sabendo, porque ou é uma ou é outra. Segundo, ele destaca que isso que aquele médico que teria assistido uma reunião mediúnica e ouvido essas batidas, achava que pudesse ser um músculo da perna, isso era algo raro. Raríssimas pessoas que teriam essa possibilidade de estalar um músculo da perna. Como justificar que o que era raríssimo se tornou comum, a ponto de, em todos os países, terem essas chamadas batidas? Outro ponto que ele coloca é que, se fosse o estalar de um músculo, uma coisa é estalar o músculo uma vez, duas vezes, mas as reuniões mediúnicas duravam de 2 a 3 horas de estalados. Não haveria como alguém não se cansar ou não sentir dor por estalar por tanto tempo esse músculo, né? E vai mais além. Essas batidas, elas não se davam apenas na mesa. Elas davam na mesa, depois a batida vinha da porta, vinha da parede, vinha do teto, como o caso das batidas de Rochester, em Hydesville, que a gente vai estudar mais à frente. E outro argumento que ele coloca também é que uma coisa é a respeito do som, mas como justificar que o músculo de uma perna fizesse com que a mesa levitasse no ar e, ao final, caísse e se despedaçasse? Allan Kardec, então, dá mais uma sobre o ponto de vista científico. Porque, como ele era um cientista sério, ele diz o seguinte: se a pessoa que desenvolveu essa teoria estudasse a tipologia, não iria passar essa vergonha. Tipologia vem do grego tip, ruído, barulho, e logia, estudo. Então, o estudo dos ruídos. Se a pessoa se detivesse a estudar esses ruídos antecipadamente, ele ia perceber que essa teoria, ela por si só, ela é frágil, é fraca, não é? E depois, então, o crítico vem falar a respeito de ter passado a moda das mesas girantes. Então, lembra que as mesas girantes, elas aconteciam em toda a França? Não, em todo o planeta. E isso chamavam gente, curiosos, as pessoas vinham, mas depois de um tempo isso foi rareando e passou. Por que passou? É o que Allan Kardec vem nos responder no slide número 9. Você pode pôr para a gente, Everton? O slide número 9. Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque eu já estou ficando rouco. E lembrando, pessoal, que como a gente vai estudar os capítulos têm tamanhos diferentes, cada aula vai ter um tempo diferente, tá? Pergunta do visitante: entretanto, bem vedes que já passou a moda das mesas girantes, que durante certo tempo fizeram furor. Hoje, já ninguém se ocupa com elas. Por que se dá isso, quando é uma coisa séria? Allan Kardec responde: porque das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria, uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica, do máximo interesse para os homens que refletem. Quando estes nada mais tiveram a aprender no giro das mesas, mas não mais com elas se ocuparam. Vamos para o 10º. Para as pessoas fúteis, que nada querem aprofundar, esse fenômeno era um passatempo, um divertimento que abandonaram quando dele se aborreceram. São pessoas com as quais a ciência não conta. O período de curiosidade teve seu tempo. Sucedeu-lhe o da observação. O espiritismo entrou, então, no domínio da gente séria, que não o toma como objeto de divertimento, mas sim como meio de instruir-se. Olha que interessante, né? Então, a gente vai perceber aqui que as mesas girantes, elas não tinham o objeto delas, o objetivo dos espíritos, não era somente girar as mesas, não era somente chamar a atenção, era trazer uma doutrina. Eles tinham algo a se comunicar. Então, quando a gente for estudar, eventualmente,
né, essa evolução das manifestações dos espíritos, a gente vai perceber que eles vão chamando a atenção, e depois eles trazem toda uma doutrina científico, filosófico, e nessa doutrina, uma vez que eles já estão passando a mensagem, os fenômenos por si só vão sendo deixados de lado, ok? E a gente vai mais além. O crítico pergunta então, se só trabalhais na presença de pessoas convictas, ensinai somente a quem já sabe, ou seja, diante de todos esses argumentos, não é? Por que então que eu não posso ver? Você só vai mostrar para quem já está convicto? E a pergunta é interessante, não é? E a questão está no nosso slide número 11. Pergunta do visitante. No entanto, somente a experiência pode convencer, mesmo aquele que, em começo, esteja movido pela curiosidade. Se só trabalhais na presença de pessoas convictas, deixai que vos diga, ensinais a quem já sabe. E Allan Kardec responde, uma coisa é estar convencido, e outra, estar disposto a convencer-se. É aos desta última classe que me dirijo, e não aos que julgam humilhação vir escutar o que eles chamaram ilusões. Com estes, eu não me ocupo absolutamente. E no slide 12, quanto aos que manifestam sincero desejo de esclarecer-se, o melhor modo que têm para prová-lo é mostrar perseverança. São reconhecidos por vários sinais que não apenas o desejo de ver uma ou duas experiências. Esses querem trabalhar seriamente. A convicção só se adquire com o tempo, por meio de uma série de observações feitas com um cuidado todo particular. Olha que interessante, não é, pessoal? Allan Kardec deixa claro que ele só não chamou o crítico para assistir às reuniões, porque esse crítico já estava convicto, ele já estava com a mente nublada, formando um juízo. Para todos aqueles que estavam de bom coração, buscando conhecer, não precisava ser convicto, não, precisava apenas buscar conhecer. Todos esses eram bem-vindos às experiências que Allan Kardec conduzia. E aí, então, nós finalizamos o nosso encontro com a última interferência do crítico, aquele que vinha para detratar o Espiritismo. Como fazer o aprendiz que nada sabe, nada viu, mas deseja esclarecer? E aí é o nosso último slide, o slide aqui, 13, número 13. Instruí-vos primeiramente pela teoria. Lede e meditai as obras que tratam dessa ciência. Nelas, aprenderei os princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, compreendereis a possibilidade deles pela explicação que elas vos darão e pela narrativa do grande número de fatos espontâneos de que pudestes ser testemunha sem os compreender, mas que vos voltarão à memória. Vós vos fortificareis contra todas as dificuldades que possam surgir e formareis, desse modo, uma primeira convicção moral. Então, seguindo as instruções de Kardec, para conhecer o Espiritismo é preciso primeiro estudar. E é o que nós estamos fazendo aqui. E por isso convidamos você para estar conosco na semana que vem, no nosso próximo encontro, quando vamos tratar do cético. O cético é aquele que está com o coração aberto para aprender. Diferente do crítico, que já tinha uma opinião formada, o cético vai fazer perguntas verdadeiras, querendo se instruir. Um beijo no seu coração e na semana que vem a gente volta. Muita paz e alegria.